Fala pessoal, hoje vamos falar de seleção brasileira de futebol. A seleção do técnico Tite, que ontem enfrentou a República Tcheca e venceu de virada por 3-1, com gols de Roberto Firmino e 2 de Gabriel Jesus. O Tite chega muito pressionado para essa Copa América, devido aos maus resultados da seleção e também principalmente da eliminação para a Bélgica na última Copa do Mundo. Para esse vídeo de hoje, eu convidei um amigo muito especial, jornalista também, Douglas Vieira, lá de Belo Horizonte, para dar o seu palpite, a sua opinião sobre qual o problema dessa seleção brasileira. O que acontece com a seleção que não consegue desempenhar um bom futebol? Falta interesse dos jogadores, ser convocado para a seleção brasileira hoje perdeu a importância que tinha antigamente. Não tem mais bobo no futebol, ou o Brasil virou o bobo do futebol? A culpa é só do técnico Tite, esse vocabulário dele, né, cheio de termos difíceis, que até isso a imprensa agora está pegando no pé dele. Então passa a palavra para o meu amigo jornalista Douglas Vieira, lá de Belo Horizonte. É isso aí, Daniel. Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você, batendo esse papo e, obviamente, levando as nossas opiniões para quem nos acompanha pelas redes sociais. A gente fala de seleção brasileira, eu estou aqui em Belo Horizonte, como diria Milton Neves, a capital mundial do Galo, cidade que de fato não traz boas lembranças para o futebol brasileiro, porque aqui ocorreu o fatídico 7-1 contra a Alemanha. Esse 7-1 parece que não deixou a seleção brasileira de futebol. O Tite foi para a seleção brasileira, fez uma excelente eliminatória, para muitos e para mim também uma das melhores eliminatórias que o Brasil já fez. Chegamos muito bem na Copa do Mundo, mas lá não aconteceu. Ele escalou mal a seleção, levou um grupo limitado para disputar a Copa do Mundo e nós caímos de frente de uma frágil Bélgica. Futebol brasileiro que tem hegemonia internacional, seleção pentacampeã do mundo, não pode perder para a seleção da Bélgica. E nós estamos chegando perto do nosso maior jejum de Copas do Mundo, que foi quando ficamos entre 1970 e 1994 sem ganharmos um Mundial, sem levantarmos um caneco. Eu acho que deu, na minha opinião, Daniel, para o Tite. Acho que o Tite, mesmo com essa vitória diante da República Tcheca por 3-1, o Brasil jogou muito mal no primeiro tempo. O Alisson, o goleiro Alisson, foi o melhor homem em campo, senão nós teríamos virado o primeiro tempo perdendo de 2 ou 3-0. E só que no segundo tempo que ele resolveu mexer na equipe, colocar David Neres, colocou o Everton Cebolinha e mexeu no nosso time. Uma seleção que empatou em 1-1 com a seleção do Panamá, que, com todo respeito ao Panamá, eu sou da época que o Brasil enfiava 5, 6, 7-0 no Panamá. Pior só foi a Argentina, que perdeu para a Venezuela, e eu lembro que o Brasil também, nos bons tempos, nos áureos tempos do futebol brasileiro, ganhava de 7 da Venezuela, com aquele golaço de Ronaldinho Gaúcho, o bruxo. Então, na minha modesta opinião, Daniel, já deu para o Tite. O Tite não tem condições mais de ser treinador da seleção brasileira, até porque, o Tite, esse seu discurso técnico, metódico, com essas palavras que você decorou lendo no dicionário, ninguém aguenta mais. Jogador de futebol, para entender a sua preleção, só se tiver no Google ou com o dicionário debaixo do braço. Ninguém te aguenta mais, Tite. A imprensa está falando e é verdade, você perdeu aquela vivacidade que o fez um dos melhores técnicos do futebol mundial. Então, Tite, na minha modesta opinião, não dá mais. Eu quero saber a sua opinião, Daniel. Eu já deixar aqui, na minha opinião, o técnico da seleção brasileira, por mérito hoje, deveria ser Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho. Um forte abraço e até a próxima! Obrigado, Douglas. É muito bacana essas pontuações que você fez, essa informação que você trouxe, que o Brasil se aproxima do maior jejum sem ganhar Copas do Mundo, e essa pressão que vai aumentando com o passar dos anos, e o Brasil sem voltar a vencer a Copa do Mundo, vai colocando uma pressão ainda maior sobre essa geração de jogadores e sobre o técnico que estiver no comando da seleção, no caso o Tite. O Tite, que começou de uma maneira muito boa a sua participação como técnico da seleção nas eliminatórias da Copa, como você disse, né, conseguiu dar uma arrancada impressionante, se classificar em primeiro lugar, e chegou na Copa, e na opinião de muitos, e na minha também, convocou mal para aquela Copa. O Brasil não tinha um banco forte, um banco capaz de alterar o esquema no segundo tempo, colocar o time para frente. Então acredito que ele convocou mal e o Brasil saiu precocemente contra a Bélgica.
Só que nós sabemos, só que a gente sabe que quando está em crise no futebol, tudo é criticado, né? Então o Tite sempre teve esse vocabulário mais elaborado, mais difícil, né? Sempre teve, tanto no Corinthians e na seleção, e agora até isso a imprensa começou a pegar no pé dele. Ontem na entrevista parece que ele não gostou, não está gostando muito das críticas em relação a essa maneira que ele fala. Ele disse que exige respeito, e com certeza merece respeito. Temos que focar, né, as críticas a parte de dentro de campo, principalmente. Uma coisa que eu gosto muito de comparar, se você pegar a seleção brasileira de 2002, que foi pentacampeã, só tinha jogador consagrado, só tinha jogador fera ali, campeão pelos seus clubes. O Marcos, campeão da Libertadores pelo Palmeiras, e você pega Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu, assim, só tinha monstro do futebol, entendeu? Então a seleção chegava e impunha respeito. Aí você compara com essa seleção de hoje, com essa geração de hoje, tem o Neymar, que é o craque do time, o principal jogador, apesar de todas as críticas em cima dele, é o craque do time. E só, o Neymar ganhou Champions League, ganhou o Ouro Olímpico, um título que o Brasil nunca tinha ganhado. Só que você pega outros jogadores e eles ainda não venceram na Europa, ainda não conquistaram títulos importantes, ainda não marcaram o seu nome na história. Então eu acredito que falta muito isso para essa seleção de hoje. Jogadores vencedores, acostumados com vitória, acostumados com a pressão. Você pega um Gabriel Jesus, que saiu campeão brasileiro, né, pelo Palmeiras, foi para a Inglaterra e lá fica, né, numa eterna reserva do Agüero. O Guardiola coloca ele de vez em quando. Mesma coisa com o Firmino, que está no Liverpool, é um bom atacante. Vamos ver se o Liverpool consegue levar esse título da Premier League. Mas enfim, o que eu quero dizer, faltam jogadores mais gabaritados, jogadores mais experientes, acostumados com a vitória, de levantar a taça, de pressão. Eu acredito que falta isso para a seleção, mas também tem um lado da idade dos jogadores. São jogadores novos que não para a próxima Copa, eu acredito. Acredito que demore mais umas 2 Copas para esses jogadores que estão hoje chegarem com mais experiência para disputar uma Copa do Mundo. Então o Tite chega para essa Copa América com a corda no pescoço, com a obrigação de ser campeão e mostrar um bom futebol. Caso contrário, tem o Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, que está pedindo passagem, está no banquinho esperando a vez dele. Então se o Tite bobear nessa Copa América, eu acredito que Renato Gaúcho vem aí. E também tem a diferença de um perfil muito grande, né, do Tite para o Renato Gaúcho. Já ouvi comentários que o Tite ele é mais um bom gestor de pessoas do que um técnico de futebol, né? Que ele sabe ganhar o grupo na conversa e fazer os jogadores jogarem para ele. Já o Renato Gaúcho, todo mundo conhece essa figura, estilo boleirão, fala a linguagem dos jogadores. Pode ser que dê certo, mas vamos torcer para a seleção brasileira, para o técnico Tite, para o Brasil voltar a jogar bem, voltar a ser respeitado. E é isso. Vamos aguardar a convocação do Tite para a Copa América. Nessa última convocação ele trouxe jogadores que fizeram a diferença ontem no segundo tempo contra a República Tcheca, como o Everton Cebolinha do Grêmio, o David Neres do Ajax, que entraram bem, deram outra movimentação para a equipe. E ainda está insistindo no Coutinho, que é um craque na minha opinião, mas está numa fase muito ruim no Barcelona e na seleção brasileira. Eu acabei de ler até que o Barcelona estaria pensando em usar o Coutinho e o Malcom como moeda de troca para trazer o Rashford do Manchester United. Enfim, vamos aguardar para ver a lista do Tite. Se convocar ruim novamente, se convocar mal, já vai começar a Copa América com mais críticas ainda. Então vamos ver. Muito obrigado a todos, obrigado ao Douglas que participou desse vídeo com a gente e até o próximo vídeo.